Muitos tentam fazer, mas poucos conseguem fazer uma grande profecia. Menor ainda é o número daqueles que possuem as suas profecias cumpridas. Mas se eu te disser que uma das maiores profecias religiosas pudesse ter começado a se cumprir em Israel? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Profecia religiosa se cumpre em Israel. E se for verdade? No final de 2018, uma cobra entrou em um templo judaico na parte voltada para as mulheres e virou uma notícia que causou apreensão em muitas pessoas. Vídeos e reportagens sobre o acontecimento inundaram a internet e as redes sociais israelenses. Talvez, para você, isso possa ser uma notícia comum. Afinal de contas, no Brasil, animais invadem casas, lojas e até mesmo igrejas com uma certa frequência. Muitos associam esse fato com o desequilíbrio ambiental provocado pelo homem. Com a falta de habitat natural ou mesmo com a escassez de alimentos, muitos animais acabam recorrendo à cidade em uma atitude desesperada para sobreviver. Mas em Israel, essa notícia da cobra invadindo o templo mexeu com uma grande quantidade de pessoas. Não porque elas estavam preocupadas com o meio ambiente, mas sim com uma antiga profecia. Profecias são coisas que mexem com a cabeça das pessoas. Provavelmente porque ela lida com algo que sempre nos preocupa e ao mesmo tempo nos faz criar expectativas. O futuro. Como ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, por vezes a expectativa se torna ansiedade e a ansiedade, um medo. O desconhecido pode trazer insegurança. De certa forma, as profecias existem para preencher essa lacuna. O mais interessante sobre as profecias é que elas não são necessariamente literais. Por vezes, elas são feitas baseadas em alegorias. Só que, no caso, o animal apareceu em um dos lugares mais sagrados para os judeus, o Monte do Templo. Esse lugar também é conhecido como Nobre Santuário e está localizado na parte antiga da cidade de Jerusalém. Segundo a tradição judaica, esse local teria sido escolhido pelo rei Davi para construir um templo no qual fosse abrigada a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos de Deus que foram passados a Moisés. História bem semelhante ao que o cristianismo também prega. Ainda conforme a tradição, Davi não chegou a ver a sua obra pronta. Ele morreu antes disso. O término, então, ficou a cargo de Salomão. E por conta disso, o templo ficou conhecido como o primeiro templo ou Templo de Salomão. Com o passar dos anos, o templo foi destruído, reerguido e novamente colocado abaixo. Mesmo assim, um de seus muros originais continua de pé e é chamado de Muro das Lamentações. No Monte do Templo de hoje, as mesquitas dominam a paisagem, já que por muito tempo, onde hoje é Israel, houve domínio do Império Muçulmano por séculos, o que fez de Jerusalém uma cidade sagrada também para o Islã. Mesmo assim, ainda há espaço para os judeus e cristãos irem orar por lá. Portanto, como você pode perceber, o local possui uma grande influência na vida de milhões de pessoas. E tudo o que ocorre por lá é debatido e recebe uma grande importância. Nesse caso, a aparição da cobra no templo foi relacionada a uma passagem em Gênesis, mais especificamente no 3º capítulo. Alguns de vocês devem estar se perguntando, como assim Gênesis? Esse não seria um livro bíblico? Sim e não. É verdade que Gênesis aparece no livro sagrado dos cristãos. Porém, assim como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio aparecem no Torá, livro sagrado dos judeus. O nome dado ao conjunto desses 5 primeiros livros é Pentateuco. Historicamente falando, esses livros possuem origens judaicas e foram posteriormente incluídos no cristianismo, já que essa religião possui certas similaridades com o judaísmo. Conta a tradição que foram escritos pelo próprio Moisés. Entretanto, isso jamais foi comprovado. Mas o que diz esse trecho de Gênesis? Eu vou citar para você o primeiro versículo do 3º capítulo. Ora,
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa passagem se refere a um momento no qual Adão e Eva ainda vivem no jardim do Éden e são tentados pela serpente a desobedecer à única ordem de Deus. Após ter sido convencida a comer o fruto da árvore proibida e comê-lo junto a Adão, Eva e seu companheiro foram punidos por Deus. No caso de Eva, a punição seriam as dores no parto e o sangue menstrual. De acordo com a tradição judaica, essa punição, considerada por muitos até como uma maldição, irá desaparecer no momento em que o Messias der o início à era messiânica. Um desses sinais será o de que Deus irá matar a serpente astuta. Um site religioso chamado SOD 1820 apontou ainda que a cobra entrou no templo pois estava indo em direção a um pombo. Para muitos cristãos, essa ave possui um significado religioso e por várias vezes o espírito é representado por ela em algumas alegorias. Já para os judeus, o pombo costuma representar Israel e sua devoção a Deus. Segundo a crença judaica, o pombo é um animal que representa a fidelidade, muito por conta de várias espécies de pombo terem apenas um único parceiro em toda a sua vida. Ou seja, Israel seria tão fiel a Deus como um pombo é com o seu parceiro. Além disso, eles utilizaram a gematria para tentar explicar o que poderia estar ocorrendo. A gematria é uma espécie de numerologia. Como o próprio nome diz, a numerologia estuda os números, mais precisamente a simbologia que pode vir a estar por trás. Segundo numerólogos, por meio dos números, que por muitas vezes são associados às letras, com cada letra representando um certo valor, seria possível ver características das pessoas e até prever o seu destino. Oficialmente, cientistas classificam a numerologia como uma pseudociência, ou seja, não há uma comprovação científica de que ela realmente seja funcional. Porém, neste caso, estamos lidando com a fé das pessoas. E nesse âmbito, é muito difícil afirmar que algo é ou não verdadeiro. A gematria é muito conhecida como numerologia hebraica, mas ela não está totalmente associada com a numerologia padrão. Ela se volta um pouco mais para o ramo da fé judaica. De acordo com esses estudos da gematria, a palavra cobra possui o mesmo valor que a palavra Messias. No caso específico, o valor de 358. E isso seria o sinal de que o Messias poderia estar vindo. Uma outra interpretação a respeito desse acontecimento vem de uma referência do rearranjo das próprias letras que formam a palavra cobra em hebraico. Se ela for rearranjada sem perder nenhuma letra, ela vira a palavra peitoral. Os sacerdotes do grande escalão no judaísmo sempre usam um peitoral no qual estão incrustadas 12 pedras preciosas. Cada uma delas representa uma das 12 tribos originais de Israel. Você até pode pensar que esse fato da entrada da cobra no templo como um fato isolado e talvez um exagero por parte das pessoas. Entretanto, recentemente, outros acontecimentos foram interpretados como sinais a respeito da chegada do Messias. Todos eles no Monte do Templo. 4 meses antes da serpente invadir o local das orações, uma pedra que pesava centenas de quilos acabou caindo, sem nenhuma explicação lógica. Por sorte, ela não feriu ninguém, todavia foi tida como um sinal por parte dos fiéis. Pouco tempo depois, um fato bastante comum aconteceu. Uma grande névoa branca subiu do solo logo após o nascer do sol do último dia de um dos feriados sagrados dos judeus. Segundo testemunhas, a névoa ficou alguns minutos em volta do domo do templo e desapareceu. Diversos veículos da imprensa reportaram o acontecimento e até uma foto da nuvem foi tirada. Nesse caso, esse fato foi interpretado como mais um sinal. No livro sagrado dos judeus, Deus afirma que irá dissipar o pecado dos humanos com uma nuvem.
as transgressões como névoa, desde que todos se voltam para ele e assim tudo seja redimido. Por outro lado, existem aqueles que veem nas profecias uma maneira de chamar a atenção ou de fazer com que pessoas temam ou sigam algum tipo de doutrina ou religião. A queda da pedra, a névoa no templo e a entrada da cobra são apenas uma série de acontecimentos isolados que de jeito algum possuem uma relação. A Escritura Sagrada teria sido interpretada como forma de justificativa desses eventos. Mesmo assim, a fé de quem acredita que esses acontecimentos foram uma forma de indicação do que está por vir continua inabalada. Será possível que esses sinais sejam realmente sinais da profecia, como dizem os fiéis, ou apenas uma grande coincidência? Só o tempo nos dará essa resposta. Mas e se a profecia for verdade? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo no canal da Fatos Desconhecidos.